que eu dou aula sem ter contato? O novo sempre vem, assim diz Elis Regina. Ele é inevitável, inevitável. Como é que eu danço com essa tela? Volta da aula como eu dava antes, né? Não faz sentido. É amedrontador em um certo momento? Eu acho que seja. Olá, hoje iremos bater um papo com o nosso convidado Alexandre Santos. Eu me chamo Pedro Lacerda e a gente vai conversar sobre esse novo normal, novo normal na dança. E aí, Alexandre, me diga você, como é que isso impactou em sua vida, como é que isso chegou e como é que isso é hoje na sua vida? O que é que você acha, que está pensando sobre isso? Oi Pedro, tudo bom? Obrigado pelo convite para a gente bater esse papo, para a gente explanar um pouquinho sobre essa ideia do que pode ser esse novo normal e de onde que eu me encontro nesse lugar do novo normal, né? Acho que para a gente começar esse bate-papo, quando essa expressão sobre o novo normal na dança começou a surgir, eu comecei a refletir bastante, né? A gente estava em um isolamento total ainda, estava dando aula virtual, já foi um lugar de reencontro também, né? De pensar como é que eu quanto professor de dança, vou pensar agora uma aula onde eu não tenho contato com os meus alunos. Então, essa ideia de um novo normal, ela primeiro surgiu para mim a partir disso, né? Como é que eu dou aula sem ter contato? Como é que eu dou aula de dança sem ter contato? Eu estou o tempo todo falando com uma tela. E aí, quando eu percebi esse lugar da tela, né, foi onde eu comecei a encontrar uma novidade em mim mesmo e novas vontades de fazer coisas que eu já fazia antes, mas agora de frente para uma tela. Então eu comecei a experimentar essa ideia de uma nova forma de fazer a dança, vivendo o presente que a gente vivia de isolamento, né? Foi a partir da câmera, da tela, que corpo é esse que me filma, que corpo é esse que transmite a minha imagem, né? Então essa primeira ideia de um novo normal de dança para mim começou a partir desse atrito entre eu e esse objeto, né, que espalha a minha imagem, que faz com que a minha imagem chegasse até vocês que estavam fazendo aula comigo, né? Então acho que a primeira relação que eu fiz de um novo normal na dança foi: que relação é essa que estabelece entre eu e uma tela que está ali na minha frente? O Alexandre, minha gente, só contextualizando, ele está na dança há mais de 20 anos, ele é professor, bailarino, intérprete, criador na companhia de dança do Sesc Petrolina. Ele também é bailarino, intérprete, criador na companhia Qualquer Um dos Dois. Ele é meu professor, porque eu também faço parte dessas duas companhias de dança. Eu me recordo, Alexandre, quando nós fazíamos sempre aulas recorrentes, semanalmente, presencial. Entramos no período da pandemia e aí a gente ficou assim, como é que a gente vai fazer agora? Estava morando aqui em Petrolina naquele período, voltei para minha terra natal, Araripina, e a partir de lá a gente começou a termos as aulas de forma online. Então, logo ali de frente, assim, várias pessoas, assim, acho que, não é que desistiram, não estavam, não, sei, não quiseram estar presentes naquele momento, dessa forma virtual. E os que continuaram, acho que começaram a se desenvolver nesse outro lugar, a se pensar através dessa tela, e foram coisas que você começou a trazer pra gente, de se pensar, como é que eu danço com essa tela? Como é que eu faço, como é que eu não estou apenas botando o celular ali me gravando a minha dança, mas como é que eu estou dançando a partir dessa tela também, com ela. Isso você diria que veio foi a partir desse momento, depois da pandemia, ou é uma coisa que você já vinha pensando antes, assim? Né? A gente sabe que essa relação de corpo, de tela, de você ser gravado, de você pensar um videodança, ele já existe há bastante tempo, né? Há muito tempo, não é uma novidade. E aí foi justamente onde entra a ideia de um novo normal. Porque só começar a fazer virtual, só começar a se gravar dançando, não me trazia uma sensação de estar produzindo algo novo, de estar pensando para frente. Porque isso já existia. Né? Mas pensar a relação da tela quanto corpo, pensar a tela quanto recorte, a tela quanto um momento de coreografia, foi o que me instigou, na verdade, a querer dar aula virtual, né? Porque no início do isolamento social a gente sente um impacto muito grande, a gente trabalha com dança, a gente trabalha com o corpo, com o contato físico, né? E quando me tiram tudo isso, o que é que sobra?
sobra a minha relação com a gravação, com fazer um vídeo, gravar um vídeo de dança, né? Mas eu acho que pensar só em fazer isso não seria uma ideia nova para mim. Seria voltar, né? Não seria um novo normal. Eu estaria dentro do mesmo normal, que é de gravar uma dança na minha casa ou na frente da minha casa, mas eu não estaria produzindo algo, eu não me sentia produzindo algo para além disso. E aí, quando eu comecei a estudar essa relação de como que eu dou aula agora, a partir de um recorte de tela, como que eu vou instigar os meus alunos, as minhas alunas, a pensar o corpo para além disso, para além de ser gravado, mas para um lugar de se relacionar com isso, né? E aí a gente entra, principalmente eu entrei de cabeça numa ideia de pesquisar mesmo, o que é que eu posso fazer a partir da dança, né, onde um corpo agora ele não tem mais contato, ele não está nem suando fazendo aula, né, porque a gente não estava se movimentando de forma física, mas a gente estava movimentando de forma com ideias, né. Então a gente foi fazer o que? A gente foi escrever textos sobre dança, a gente foi escrever dança, na verdade, né? A gente não foi escrever textos sobre dança, a gente foi escrever dança. Como é eu escrever uma dança, como é eu ouvir uma dança, a gente produziu muito isso, né? Uma audiodança que a gente estava chamando, a dança para ouvir. Então eu acho que o novo normal, para mim, nesse contexto de isolamento, né? Porque pandemia a gente ainda está vivendo, mas agora o contexto de isolamento ele se desfez, né? É pensar quais são as relações que ficaram para mim. Eu estudei ali com vocês, acho que 5, 6 meses, só de forma virtual. Quando eu volto para o presencial, quando eu tenho vocês aqui comigo de novo, o que é que eu faço? Eu volto a dar aula como eu dava antes? Né? Não faz sentido. E eu vou abandonar tudo que eu vivi no momento de isolamento? Não vou aproveitar aquele conhecimento que a gente sabe que foi muito rico para a gente, né? Então eu venho pensar esse novo normal a partir de uma pandemia que me isola, que me tranca dentro de casa, que não me permite estar em contato com ninguém. Eu tenho que trazer essa experiência para agora. Né? É como você, por exemplo, que apresentou o espetáculo Humano hoje. O Humano nasceu antes da pandemia, a gente nem sonhava que viveria esse momento. Né? E aí depois, durante a pandemia, você iniciou uma nova pesquisa, você criou um novo espetáculo, transformando-se, e agora você volta para fazer o Humano. Aí eu te pergunto, será que você volta para fazer o Humano? Ou você está indo para fazer o Humano? Porque eu não vejo você dançar o Humano hoje como você dançava. Você está embriagado de várias outras experiências. Então você está dançando o humano mais para frente, a partir de outras experiências. É isso que eu chamo de novo normal na dança para mim. É que eu não tenho como voltar, eu não tenho como pensar para trás, porque eu já vivi muita coisa. Então você vai dançar o humano hoje para frente, você não vai voltar a dançar. Embriagado e amalgamado das telas também. Exatamente. Porque quando eu estava dançando aqui, estava pensando também, tinha um recorte imagético aqui para a tela. Tinham câmeras aqui espalhadas pensando como é que seria a angulação que ia pegar para ver para captar as imagens. E aí você falou uma coisa anteriormente que foi que corpo é esse de tela. E uma coisa que eu fiquei pensando bastante foi que depois desse período de pandemia, a gente começou a utilizar muito o aparelho telefônico como um recurso mesmo de trabalho, de se coreografar, porque eu acho que uma coisa que aconteceu bastante foi a gente começar a se coreografar. Tinha os seus estímulos enquanto professor, mas ao momento que a gente desligava ali a câmera, que era só eu e ela, eu disse, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou desenvolver comigo aqui a partir dos estímulos que o Alexandre deixou? E aí eu acho que isso começou a desenvolver, não só em mim, acho que uma galera assim, um número grande de pessoas. Eu consigo falar assim, mais pelas pessoas da companhia, que é um número, acho que de 25 a 30 alunos. A gente começou a produzir vídeos, a editar os nossos próprios vídeos. E a pegar esse material e a começar a colocá-los em edital, colocar nas próprias redes sociais para fazer divulgação. Eu acho que a partir daí começou a surgir um outro corpo, que é um corpo. Eu tinha o meu corpo coletivo, que era na companhia, mas a partir dessa aproximação com as telas, eu conseguia me ver num corpo individual, virtual ali também, e coreográfico também a partir das minhas ideias. E eu pessoalmente conseguia me perceber assim, gente, eu consigo fazer coisas também sozinho aqui, criar essa dimensão coreográfica a partir das minhas ideias, das minhas loucuras aqui. Eu achei que Deus criou-se uma outra possibilidade até profissional em relação à dança a partir desse período, assim.
Eu acho que uma coisa bem interessante que eu fico pensando desde que a gente começou a trabalhar essa relação é que quando eu falo dança, uma das primeiras palavras que me vem na cabeça é coreografia. Né? Dança está o tempo todo ligado com a ideia de coreografia, está criando coreografia. Eu acho que quando a gente começa a se relacionar de forma diferente, a partir do virtual, a gente descobre uma nova forma de pensar a coreografia, né? De entender que a coreografia ela não acontece só no meu corpo, ela não acontece só no bailarino, na bailarina, né? Ele acontece na relação. Quando eu falo sobre a câmera ser um corpo também, é porque eu estou em constante relação com ela. Eu estou pensando o meu corpo para isso, como você fez hoje, humano, né? Você entendia que você não estava dançando para uma plateia presente, você estava dançando para uma câmera, que tem uma ideia de imagem, que tem um recorte, que tem possibilidades que o próprio corpo não tem. Né? Aí onde a gente expande a ideia de coreografia e sabe que a coreografia não está só no corpo e no movimento. Né? Ela está na edição que vai ser feita de um vídeo, ela está numa cor que você joga em cima, ela está nas outras escolhas que você faz a partir de um registro. Na forma que ela vai transcender para quem vai estar vindo. Exatamente. Então eu penso que a dança que eu estou fazendo agora não é para uma plateia que está aqui me assistindo. Eu estou pensando uma coreografia em relação com uma tela para quem vai assistir dentro de uma caixinha pequena, dentro de um celular. Eu não estou criando agora para a plateia aberta, eu estou criando para quem vai assistir na palma da mão. Eu estou criando para quem está vendo agora aqui esse vídeo. Né? Então, essa minha composição de corpo aqui é para esse momento que eu estou vivendo. Eu sei que eu tenho uma câmera aqui, uma câmera ali, né, outra na frente, e eu estou o tempo todo pensando esse corpo para isso. E eu acho que o novo normal é justamente essa evolução do pensamento do corpo. E não entender a gente apenas como corpo, entender o objeto como corpo, entender o pensamento de quem vai editar o vídeo. Né? Porque você fala, eu sou coreógrafo de mim mesmo, mas você vai editar o vídeo que você fez? Se outra pessoa vai editar, ela é coreógrafo também. É uma outra coreografia, né? Um outro pensamento. Então, se eu crio um material e eu jogo, olha, faça o que você quiser com ele. Quem, na verdade, está pensando na coreografia é quem está ali com aquele material na mão agora, mexendo nele, vendo o que é que fica legal, vendo o que é que faz sentido naquilo. Né? Então, é muito esse lugar desse pensamento. Maravilhado com as possibilidades da tecnologia. Eu fiquei pensando também, tenho pensado mais recente, porque eu tenho uma coreografia enquanto meu ser pessoal aqui, carne, presencialmente aqui com vocês, pessoalmente com você, mas eu também tenho uma coreografia que é virtual. Nas redes sociais eu tenho um Pedro, que é o Pedro Lacerda, que está lá, e que eu apresento para aquele público que me segue, que me acompanha, que é uma coreografia que eu crio ali. Então tem uma coreografia imagética do que é que eu faço, do que é que eu gosto, das coisas que eu posso lá, de como eu edito pego um vídeo, edito e boto ele disponível para as pessoas assistirem, para as pessoas verem. Então acho que tem um corpo, eu não sei se é um terceiro corpo, acho que é um segundo corpo, é um outro corpo ali, um corpo virtual que existe, que é para além do que eu consigo, inclusive do que eu consigo identificá-lo, assim, porque foge das minhas amarras, assim, eu jogo lá, mas está aberto a todo mundo, então qualquer pessoa pode ter a sua ideia, assim, eu acho que Pedro é uma pessoa assim, 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 a partir do que eu vejo, e isso cada pessoa vai ter a sua visão perante isso, e o que eu acho maravilhoso, assim, é amedrontador em um certo momento, eu acho que seja, mas eu acho maravilhoso também, porque aqui eu posso ser quem eu quiser. Então aqui eu crio a coreografia virtual, quem eu posso ser virtualmente, e eu posso ser quem eu quiser aqui. Eu tenho achado isso maravilhoso, assim. Um perfil em rede social nada mais é do que uma coreografia de nós mesmos. Né? Como você falou, é uma outra coreografia. Porque o que eu posto em rede social é uma escolha do que eu quero que as pessoas vejam de mim, que é um pensamento de coreografia. O que é coreografia? É um pensamento de escolha, é um processo de escolha, de você descobrir coisas e você falar, eu vou escolher fazer isso, isso e aquilo. Quando você pensa no virtual, é exatamente isso. Que corpo virtual é esse que eu crio? É um corpo coreografado. O seu feed é uma coreografia. Os seus stories são uma coreografia. São momentos que você escolhe do seu corpo físico para incorporar no virtual. Então você tem aquela linha do tempozinha que o pessoal chama de registro, né? Ficam vários stories salvos ali, que eu não sei como é que se chama aquilo ali, né? Mas é nada do que? São recortes de coreografia que você foi juntando ali. Aquilo é um material salvo,
né? Que você pode utilizar para criar um espetáculo. E agora esse ano o meu perfil em tal rede social vai ser a partir disso aqui que eu tinha feito, né? Aquilo é um registro, que é coisa que a gente como faz. se fosse um currículo vitae ali da pessoa. É um currículo vitae, com certeza, né? Então, é um pensamento de corpo. Corpo físico ou corpo virtual, a gente está idealizando ele, né? A gente está pensando ele para frente, a gente nunca volta. Por mais que eu tenha feito uma coisa há 5 anos atrás, se eu resolver fazer agora, eu estou fazendo para frente. Eu não tenho como fazer para trás. Né? Para mim, esse é o novo normal da dança. É pensar para frente. Independente se eu estou repetindo ou não, é pensar para frente. O novo sempre vem, assim diz Elis Regina. Ele é inevitável. Inevitável. Deixa eu ver mais, amigo, o que eu posso lhe perguntar, pensar sobre essas novidades. Eu acho que é uma coisa que vai ficar assim para o futuro mesmo, porque é uma coisa é eu fazer uma apresentação hoje aqui, eu tenho a plateia que vai ver aquela apresentação aqui no instante do agora, e só. Ali é o tempo aiônico, tem um autor que fala sobre esse tempo aiônico, que é o tempo da apresentação, que ela acontece. Hoje acho que a tecnologia ela permite a gente se apresentar hoje. Eu faço a minha apresentação do meu solo humano, gravo e coloco na rede, e ela vai ficar ali para sempre, né? Para sempre apresentável, para sempre assistível. Eu acho que você acha que é um ganho? Você acha que tem prós para você, porque são prós e contras da gente estar apenas no virtual? O que é que você poderia dizer, amigo? O que é que eu penso como um benefício desse corpo virtual, desse corpo registrado, de você gravar um trabalho, preparar um trabalho virtual e deixar ele lá para ser visto daqui a 10 anos? Porque é importante para a gente entender que a dança, ela também é história, né? Que a dança que a gente vive hoje, ela tem uma história para ela chegar a ser o que ela é. Você criar um trabalho, um espetáculo, você deixar ele registrado para que pessoas que comecem a dançar daqui a 10 anos elas possam ver, você está registrando um conteúdo de inteligência que você desenvolveu. Você desenvolveu um conteúdo, um conhecimento, para que uma pessoa que resolva começar a dançar daqui a 10 anos, ela possa ter você como uma referência. Ela possa, há 10 anos atrás tinha esse artista aqui, o Pedro Lacerda, que estava pensando isso, que se relaciona muito com o que eu penso hoje. Eu penso um pouco diferente, mas eu tenho ele como um apoio. Né? Então, acho super importante, super importante. Quanto mais registro a gente tiver em rede, disponível para que pessoas que se tornem artistas depois da gente, né, e assumam o nosso legado de fazer dança aqui na cidade, né, na Caatinga também, né, elas tenham esse suporte, porque são coisas que a gente sabe que é escasso. Para a gente conseguir conhecimento, né, é muito difícil. Eu tinha que ir para um livro, tentar ir em algum lugar do Brasil comprar um livro. Né? Quando o artista vinha para cá, você comprava um livro dele, você batia um papo com ele. E as nossas referências são europeias. Europeias, assim, né? E agora a gente está criando registros nordestinos, nós registros mesmos do sertão. somos a história. Nós somos a história. Então quem vier depois vai ver a gente falando daqui. Né? Não vai precisar ir buscar referência longe. Né? Referência que não faz parte do ambiente dela. Né, que ela vai ter dificuldade, por exemplo, em criar a partir da Europa. Porque ela não vive na Europa, ela vive aqui. Né? Como é que eu vou falar da Europa como um europeu fala se eu não moro lá, se eu não sou europeu? Né? Mas como é que eu falo da minha dança aqui? Né? Do meu lugar brasileiro, do meu lugar nordestino, né? De estar aqui no sertão. Então, para mim, todo registro é importante. Eu tenho muita coisa registrada das aulas que a gente fazia, eu tenho muita coisa guardada ainda que eu nem mexi. Tá lá para eu editar futuramente, quem sabe. Quem sabe daqui a 2 anos eu não pegue muita coisa que a gente fez e naquele momento faça sentido para mim eu coreografar agora aqueles pedaços de vídeo, aquelas discussões que a gente teve, né? Então, eu não vejo contra, eu vejo prós. Né? Prós, para mim é sempre benéfico. Qualquer registro, ele é benéfico pra gente e tanto para quem vem depois. Alexandre, você falou uma palavra que é legado. Pensando em nós, que quando a gente veio ter acesso à tecnologia, a essas ferramentas de se gravar, de se ver na tela, mas acho que quando a gente estava mais com o quê? Os 10, 12, 15 anos de idade, então nosso corpo ele foi, ao passo que as coisas, que a tecnologia se desenvolvendo, que as redes sociais estavam surgindo, a gente foi acompanhando isso. Acredito que com você também deva ter sido por aí também. Você tem um filho, que ele deve ter 3 anos?
2 anos de 2 anos. idade. Então, ele já tem acesso às telas, né? Então, o que é que você acha? O que é que tá, assim, por vir desses novos corpos, dessa juventude aí que está crescendo já com essa proximidade com as telas? O que é que isso pode... O que é que tem aí nesses novos corpos? Muito bacana você citar o meu filho, né, o Maximus, porque eu sou pai há 2 anos. Né? Eu danço há 21 anos, mas eu sou pai há 2 anos. Eu tenho 34 anos. Né? Então eu dancei muito, eu dei muita aula antes do Maximus nascer. O Maximus para mim nada mais é do que um novo normal para mim. Né? Porque quando o Maximus começou a engatear, o Maximus começou a querer sentar, eu aprendi com ele. Eu aprendi a sentar de novo com ele. Eu sentava errado, eu já achava que que eu tinha técnica para sentar certo. Quando eu vejo uma criança ali, bebê de 6, 8 meses, aprendendo a sentar e você entende um lugar natural do corpo, né? A técnica ela é desenvolvida de forma natural, interna e não externa. Quando uma criança ela aprende a andar, ela aprende de forma interna, vem de dentro para fora. Né? Quando a gente começa a fazer aula de dança, a gente vem com estímulos externos. A técnica é assim, você tem que sentar assim, assim, né? Então, quando eu penso esse corpo novo se desenvolvendo, eu acho que esse lugar da virtualidade, ele é um risco. Ele é um risco muito grande. Porque eu acho que para você se relacionar com o mundo virtual, pensar em um corpo virtual, você tem que entender o corpo que você é primeiro. Né? Então, quando uma criança ela tem um acesso muito fácil a isso, ao mundo virtual, ao corpo virtual, muito cedo, ela atrofia o corpo que ela é. Eu estou falando isso de um lugar de experiência própria. Né? Meu filho já tem 2 anos e eu já percebo as relações dele com o mundo virtual. E como que o corpo dele se comporta com relação à televisão, com relação ao celular que ele pega na mão. Né? Eu vim aprender a mexer no celular, eu tinha 18 anos de idade. Meu filho com 2, ele já entra no YouTube sozinho, ele sabe pular o anúncio, ele sabe com 2 anos de idade. Né? Então você já percebe que o corpo virtual dele já está começando a existir. E aí eu acho que é importante que a gente pense, né? Que eu não posso também abandonar o meu corpo físico, eu não posso abandonar o meu corpo eu. O meu corpo virtual nada mais é do que uma criação minha, uma criação artística. Não sou eu de verdade. É uma criação minha, é um espetáculo que eu criei da minha vida toda, se possível, mas é um espetáculo. É uma imagem criada, é uma imagem de escolha, que é diferente do que você é de verdade. Você é muito mais do que só um perfil. Tem muita coisa que não vai para o perfil, que não vai para o corpo virtual. São escolhas que você constrói ali. Mas a gente é muito mais que isso. E é importante não abandonar esse muito mais que a gente tem. Então, existe essa navalha que pode cortar para os dois lados. Se a gente não tem uma consciência disso, de que o corpo virtual ele é uma escolha do corpo físico, né? A gente mistura os dois, ou você se perde no meio dos dois, você atrofia um lugar, atrofia outro lugar, atrofia o pensamento, atrofia a sua vida, atrofia a relação que você cria com as pessoas. Precisa ter um equilíbrio, um bom uso disso, um uso Sempre, consciente, né? sempre. Acho que prós e contras, acho que essas ferramentas, esse novo normal tem dado também uma proximidade pra gente, assim. Eu mesmo tenho sido muito mais afetuoso com as pessoas. Depois dos telefones eu comecei a dizer eu te amo para muitas pessoas. Principalmente para minha mãe, que eu sempre tive dificuldade para elas depois da tecnologia que eu disse, mãe, amo a senhora. E acho que a partir do virtual comecei, assim, não, se eu faço isso virtualmente, eu consigo fazer isso também presencialmente. Alexandre, acho que a gente vai finalizando por aqui, que o nosso tempo já está se terminando. Dá pra gente conversar muito mais, assim, porque é um corpo, acho que, e virtual, esse novo normal, tecnologia. E corpo é uma coisa que não se finda, né? Não se finda numa conversa, não se finda em 20 minutos no espetáculo e nunca numa tela. Aí, suas considerações finais, amigo. Eu agradeço pelo convite, né? A gente vem conversar com uma pessoa que está todo dia comigo, né? Que a gente dança o tempo todo junto, a semana toda a gente está junto, a gente se vê todo dia, né? E a gente nunca para conversar isso, né? Não é verdade? Por que a gente não conversou sobre isso antes? Por que a gente não teve um bate-papo, né? Mas eu acho que é esse lugar do novo normal. É possibilitar esse momento de encontro para discutir uma coisa que a gente não pensou em discutir quando está junto, num dia comum, num dia habitual. Né? Então, o novo normal também traz essa oportunidade de, por exemplo, eu fazer dança com uma pessoa que está lá em São Paulo, né? E eu até já podia ter feito isso antes. Já tinha como eu fazer uma videochamada e fazer uma oficina aberta para pessoas de outros países, como eu tive contato com gente de Portugal, com gente da Argentina durante os meus cursos, né?
Então, tipo, por que a gente não fazia isso antes, né? E o novo normal nos traz essa consciência. Poxa, eu preciso olhar mais para esses lugares. Às vezes as coisas já estão aqui e eu preciso que uma pandemia me obrigue a fazer alguma coisa. Né? Então, fico feliz com essa discussão. Acho que isso é um assunto que a gente poderia conversar diversas vezes, em vários lugares, gravar vários registros para que as pessoas saibam como é que foi nesse momento. Né? Então, muito obrigado. Fico feliz pelo nosso bate-papo. Foi tudo. Alexandre, muito obrigado. Agora nós somos um registro para o futuro e para a eternidade. Muitíssimo agradecido ao Caatinga Pop, a todo mundo da produção. Muito obrigado pelo convite também estar aqui. Muito agradecido a você, Alexandre, por ter topado essa conversa. E é isso, minha gente. Acompanhe a programação. Estaremos aí por todos os outros dias. Acompanhe as outras linguagens. Um cheiro no coração de todos vocês.